Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Bom, hoje é dia 2 de janeiro de 2019, é o primeiro dia útil do novo ano e nós estamos já com o novo governo, né, com o presidente Bolsonaro, que já tomou posse, os ministros estão tomando posse também. Muito bem, como é natural, novo governo, novas ideias, novas notícias, novos projetos, né? Então, nesta coluna do Newton, que é a terceira coluna que eu já estou produzindo, eu queria dar 3 notícias, há muitas, né? Existem muitas outras notícias, mas eu queria dar 3 notícias que, por enquanto, são muito importantes. A primeira em relação à famigerada reforma da Previdência, a segunda em relação à carta de motorista CNH e também uma notícia lá da Secretaria da Receita a respeito do cerco aos sonegadores, né? Então vamos lá. Qual é a primeira notícia do dia 2 de janeiro de 2019, a primeira quarta-feira do ano? Bom, a primeira notícia, muito interessante, é da reforma da Previdência. Segundo uma notícia publicada na edição de hoje, dia 2 de janeiro, no jornal Folha de São Paulo, a equipe do ministro da Economia, que é lá o Paulo Guedes, ela já redigiu, está redigindo, e está prestes a lançar uma medida provisória, cujo objetivo é fazer uma ampla revisão das regras da Previdência Social. Vejam, várias novidades aqui, né? Primeiro, a equipe do ministro da Economia está redigindo, ou já redigiu, uma medida provisória. Vejam que já tem... A medida provisória é um instrumento jurídico rápido, né? Mas não tem sido utilizado com muita frequência, até porque foi muito criticado no país, no passado, que havia muito abuso da tal medida provisória, né? Como nós sabemos, a medida provisória ela tem força de lei, está lá na Constituição, mas ela tem que ser analisada no Congresso Nacional, primeiro em 60 dias e depois mais 60 dias. Em 120 dias, a medida provisória tem que estar aprovada ou não. Se ela não for aprovada, perde inteiramente o vigor. Mas se ela entra em vigor na data da sua publicação, e ela tem no máximo 120 dias para ser aprovada no Congresso. Se for aprovada no Congresso, aí tudo bem, já vira lei definitiva, né? Então, é uma ferramenta legislativa que, na área tributária que não tem sido muito aplicada assim, mas me parece que o novo governo pretende utilizar, tanto que está dito aí, né? Então, qual é a ideia dessa reforma da Previdência? Vejam, nós temos a grande reforma da Previdência, que vai mexer em idade da aposentadoria, uma série de coisas. Eu não estou falando dessa grande reforma da Previdência. O que a equipe do ministro Paulo Guedes está tentando fazer é cuidar de alguns aspectos menores, que, aliás, nem precisam de uma emenda constitucional, né? Como diz o Ministério, a ideia é corrigir imprecisões e distorções. Segundo eles, são ajustes simples, mas com grande efeito financeiro e que não dependem de emenda constitucional, né? Então, relembrando, a ideia do ministro da Economia, do Ministério, seria editar uma medida provisória para corrigir algumas coisas sobre benefício, arrecadação, etc., tornar a vida mais simples, mas desburocratizada. E isso não depende, pode ser feito por uma medida provisória que vai virar uma lei ordinária, né? E agora, é claro, a grande reforma da Previdência virá depois, porque é aquela que vai mexer em idade de aposentadoria, uma série de coisas, aí as implicações políticas são muito maiores, né? Mas é uma boa notícia, pelo menos, que o governo já está tentando fazer alguma coisa nessa área. Muito bem, vamos para a segunda notícia desta nossa coluna do Newton, número 3, para falar um pouco da carta de motorista. Veja, ampliação do prazo. Dentro da política de desburocratização, isto foi uma promessa de campanha do presidente, ele falou no Twitter há alguns dias que pretende ampliar o prazo de validade da CNH
Carteira Nacional de Habilitação, para 10 anos. O prazo ano, hoje, da carta é de 5 anos, quer dizer, a cada 5 anos o motorista tem que renovar. Aliás, diga-se de passagem, né? Os mais idosos, o prazo é um pouco menor, são 3 anos, né? A regra geral, hoje, 5 anos para todos os motoristas e para os idosos acima de 60 anos, esses têm que fazer a cada 3 anos. Agora, o presidente ele falou lá no Twitter que na desburocratização, uma das medidas que ele pretende fazer é aumentar o prazo de validade da carta de motorista. Disse ele que o prazo que é de 5 vai para 10. A notícia não tem referência aos mais idosos. Imagino que deva ter uma regra um pouco diferente, até porque o desgaste físico do motorista é maior com a idade. Eu, que tenho 77 anos, sei bem que é isso, né? Eu já tenho que renovar minha carteira num prazo bastante curto, mas eu não sei o que vai acontecer, vai depender do nosso presidente. Por enquanto, 5 anos para todo mundo e para os mais idosos, 3 anos. Muito bem, deixa eu dar uma outra notícia importante que saiu também na imprensa nesse final de semana, que é o governo quer fechar o cerco a sonegadores. Essa tem sido uma promessa também de campanha do novo presidente, né, que ele ia fechar o cerco dos sonegadores. Ele ia fazer todo o possível para reduzir o nível de sonegação. Muito bem, e aí o novo secretário da Receita Federal, que é o Marcos Cintra, ele declarou ao jornal Estadão, no dia 31, que o governo vai fazer um programa especial de cerco aos devedores contumazes ao fisco, aqueles que usam brechas legais e morosidade da justiça para ficar devendo, né? E, paralelamente a esse programa contra os sonegadores, será lançado um programa de desburocratização tributária. Em relação aos devedores contumazes, tem que ficar esperto aí, né? Quem usa essas técnicas para prorrogar, vai ficar mais difícil essa prática de elisão fiscal. Agora, paralelamente a esse programa de cerco aos sonegadores, segundo a notícia, vai ter um programa de desburocratização tributária. Ótima ideia. Isso me parece que são pequenas medidas, mas que vão tornar menos burocrático o cumprimento da obrigação tributária. Muito bem, então o secretário da Receita Federal esclareceu que esses 2 programas, eles são ações imediatas do ministro Paulo Guedes para, primeiro, simplificar, segundo, combater a evasão e, terceiro, distribuir melhor a carga tributária. Muito bem, então esse foi a terceira coluna do Newton, que falamos da reforma da Previdência, tem uma medida provisória que deve estar vindo por aí, da prorrogação da carta de motorista, que é uma ótima notícia, logicamente vai ter que haver um ato para isso, e segundo, esse cerco aos sonegadores, que a Receita Federal está lá preparando nos seus 2 programas. Primeiro, cercar os sonegadores, e segundo, um programa de desburocratização tributária. Muito bem, esta foi a coluna do Newton de hoje, dia 2 de janeiro de 2019. Muito obrigado pela atenção e espero vocês na próxima coluna. Obrigado.